mais um Papo Cultura. Hoje nós falaremos sobre as dificuldades dos surdos no mercado de trabalho. Nossas convidadas são a Caroline Gerbiski, que falará sobre as dificuldades encontradas, e a Caroline Gomes, que falará sobre as leis e a instituição. No século passado, mais precisamente no Holocausto, em 1933, muitos deficientes foram mortos, inclusive surdos, por puro preconceito. E ainda hoje eles lutam para se encaixar na sociedade. Vamos então ao debate. Caroline, sobre o seu trabalho, o que você pode dizer sobre as leis e sua pesquisa? Então, no meu trabalho, eu separei duas leis, existem mais, tanto que tem sobre a Libras. Então, a lei que eu escolhi foi a lei de número 8.213, do ano de 1991, e é o artigo 93. Então, nessa lei fala que quando uma empresa ela tiver 100 empregados ou mais, 2% ou 5% vai ter que ser pessoas deficientes, então isso enquadra os surdos. E a outra é a lei de número 7.853, do ano de 1989, onde ele mostra, começando pelo artigo 2, que os surdos e os deficientes, eles precisam de seus direitos básicos. Esses direitos têm a ver com educação, lazer, saúde, trabalho. E isso faz com que eles possam começar a ter mais independência, né? Sim, ter mais independência, poder serem mais aceitos. E um artigo que eu peguei, ele fala que, do Alvanei, ele fala sobre que, embora existam as leis governamentais, elas necessariamente não são o enfoque do problema. Porque, embora elas possam existir, o problema ainda continua. Então, não só depende das leis, mas sim que as pessoas elas possam aceitar essas pessoas que têm deficiência e fazer com que esses preconceitos sejam deixados de lado. Outra coisa também é a instituição que existe, que é o INES, Instituto Nacional da Educação de Surdos. Esse instituto, o objetivo dele é fazer com que eles possam ajudar os surdos a terem uma vida acadêmica que possa levar eles a um emprego. Então, foi mais ou menos isso que mostrou no meu trabalho. E algo que eu achei interessante é que eu pude presenciar meio isso, né? Na questão deles serem aceitos. A gente acaba não dando muita importância para eles. Uma vez eu tive que pegar um Uber e o motorista ele era surdo. E eu meio que me senti mal porque eu não sabia como me comunicar com ele. Não sabia como expressar, porque eu não sabia Libras, eu não sabia poder dizer obrigada ou agradecer, né? Porque o modo do serviço dele era muito bom. Então ele colocava uma plaquinha para que a gente pudesse ler e pudesse entender as coisas, tudo mais. Eles nos deixavam orientados. E eu me senti mal porque eu não sabia Libras e eu não pude agradecê-lo. Então eu acho que o erro começa com a gente, né? Porque a gente não tem tanto aquele interesse. A gente acaba deixando eles de lado. Acho legal ressaltar também a lei da acessibilidade, que é a lei número 1098 do ano de 2000, que visa, né, que assegura o surdo dentro das salas de aula, das instituições educacionais, para que eles possam ter junto a eles um intérprete de Libras. Mas, aquilo que você falou, mesmo existindo essa lei, não é todos os surdos que conseguem de uma maneira rápida também esse acesso, né? Obter essa lei para si. É complicado, né? O ser humano ele tem esses probleminhas. E agora você, Caroline Gerbiski, qual a maior dificuldade que eles enfrentam e o que sua pesquisa tem a dizer sobre o assunto? Conforme a Carol já disse, né, há vários problemas, há vários desafios que eles percorrem na vida deles. E o principal deles é o preconceito, que é o que engloba todos eles. E começando lá do princípio, na infância já, uma das pesquisas feitas por mim, que muitas crianças não têm acesso a Libras pelos pais quererem proteger a criança da sociedade. Não deixar eles terem esse contato, não querer soltar muito, né, digamos assim, para que eles não sofram esse preconceito, até porque quando você é uma criança, você não entende muito o que está acontecendo. E outro desafio também é no mercado de trabalho, que é o nosso foco também, que é referente à educação, a
a outros cursos profissionalizantes, é muito difícil para eles terem acesso porque outras pessoas não conseguem dar esse suporte para eles, né? Então é difícil para eles aprenderem isso. Né? Muitas instituições, faculdades que dão um porte acadêmico mais elevado, elas ainda não estão preparadas para receber essas pessoas. Então, a maioria só está preparada para receber cadeirante. Por isso que muitas faculdades elas têm um elevador, aquela passagem para que pessoas com problemas que usam Uma cadeira de rodas, elas possam ter acesso àquilo. Mas é só também, né? Sim, e a gente às vezes tem que reparar o tamanho da porta, se é suficiente para a cadeira passar. Então tem várias coisas, assim, ainda falta muita acessibilidade deles nesses certos lugares. Aí, né, com toda essa pesquisa, mesmo com todas as dificuldades, a gente encontra os surdos atrás de seus direitos, atrás de ser uma pessoa ouvinte na sociedade, que é, como você falou também, é o surdo que estava trabalhando no Uber. Ele se virou da maneira dele, que foi com as plaquinhas, mesmo alguém não conseguindo dizer um muito obrigado, com certeza você conseguiu depois nas estrelinhas lá, né? Mas outros procuram empregos nas empresas, conforme você disse da lei, né? Da lei da cota, mas aonde que a gente vê eles? Como zelador, em serviços gerais, ou até mesmo empacotador de caixa, provador de roupa das lojas, né? E aonde que isso gera conhecimento? A gente sabe muito bem que isso não tem um crescimento, tanto dentro da empresa, eles não visam esse crescimento para o surdo, por isso que eles estão nesses cargos, e não gera mais conhecimento, mais comunicação, tanto com o público, né, com o cliente, quanto com os colegas de trabalho. E eu tenho certeza, inclusive, que não é exatamente o que eles querem estar nesses lugares, né? O ser humano ele sempre visa algo a mais, né? Sim. Esses cargos, embora sejam úteis, são trabalhos dignos, não é algo desmerecedor, mas todo mundo tem aquele sonho de conquistar coisas grandes, de ser alguém importante. Quando eles se encontram nesses trabalhos, eles acabam se sentindo meio que não estão aceitos ainda na sociedade, que eles não têm como se mostrar, sabe? Deixam ele meio de lado, porque eles não possam entrar em comunicação e tudo mais, como a Carol falou. Voltando tudo aquilo que eu falei, que engloba é o preconceito, porque todo mundo visa o seu próprio crescimento, até mesmo da instituição que a pessoa está trabalhando, né, que está lá prestando o serviço. Mas será que os colegas de trabalho, até mesmo os coordenadores deles, acham que eles são capazes disso? E isso começa onde? No preconceito. E vários relatórios feitos nessa pesquisa comprovam que sim, os coordenadores não confiam de uma certa forma, né? Acham que eles não são capazes. Mas é aí que a gente se engana. Eu peço licença que eu vou ler essa parte que foi de um artigo da Graf, que pelo desconhecimento as pessoas criticam o surdo, porém não sabem que elas possuem a própria linguagem. E eles também possuem o mesmo processo de aquisição que a gente. Ou seja, a comunicação deles é diferente, é a forma da Libra, que é a primeira língua, a linguagem deles, né? Mas se eu ensinar um surdo a fazer tal coisa que um ouvinte, né, tá fazendo, ele vai conseguir fazer da mesma maneira, ou até mesmo melhor, porque a capacidade aí vai interno, é da pessoa, não é a surdez, não é a deficiência que vai torná-lo incapaz. Bom, ressalto que a Libras é a segunda língua brasileira e como solução desses desafios e dessas dificuldades dos surdos, nós visamos mais acessibilidade a Libras, né, para melhor comunicação entre a sociedade ouvinte e a sociedade surda. E, lógico, toda a conscientização com toda a galera, tanto coordenadores de trabalhos, faculdades e todo mundo aí. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima!